alterações dos direitos trabalhistas na nossa entrevista de estúdio e ainda nesta edição, as notícias do Diário UFMG e a economia de água no Fica a Dica. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Direitos trabalhistas. No final do ano passado, o governo federal alterou algumas leis. Abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e seguro-desemprego sofreram modificações. E quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto é a professora da Faculdade de Direito da UFMG e especialista em Direito do Trabalho, Daniela Muradas. Professora, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite. No ano passado, antes das eleições, a presidente da República havia divulgado, no período eleitoral, que não iria mexer nas questões sociais. Mas, logo no final do ano, anunciou essas mudanças na legislação. O que tem levado o governo a tomar essas medidas? Bem, os fundamentos que foram apresentados para as duas medidas provisórias de 30 de dezembro do ano passado, elas se reportam a uma alegada necessidade de ajuste das receitas do Estado às suas despesas. Trata-se de uma medida que a Presidência da República e o governo entendem necessários para fins de contenção de despesas e como um pacto para a melhoria de uma crise econômica. O problema todo foi que trata-se, na verdade, de uma medida que, sob a perspectiva política, é quase que uma ruptura com o pacto político anterior à eleição. Até porque nós temos que considerar que todos os fatores que são propulsionadores dessa crise já eram de pleno conhecimento do governo. Os esgotamentos e a crise energética de água, energia elétrica e insumos também com relação, por exemplo, a petróleo. Além disso, né, os dados inflacionários, um retrocesso e uma recessão econômica já em curso, esses já eram elementos econômicos conhecidos. Então, portanto, o que me parece ter acontecido foi uma ruptura de um pacto político. Professora, quais foram as medidas adotadas? Bem, basicamente, com relação ao seguro-desemprego, houve a exigência da percepção de salário em 18 meses nos últimos 24 meses anteriores ao requerimento do seguro-desemprego. Além disso, com relação ao seguro-desemprego, houve também a exigência de prazo mínimo de percepção de salários para fins de um segundo requerimento, exigindo-se 12 meses nos últimos 16 meses anteriores à segunda requisição de seguro-desemprego. Com relação à pensão por morte, houve também o estabelecimento de prazo de carência para fins de percepção desse benefício. E houve impactos com relação aos valores da pensão por morte, e aí já tratando de direitos previdenciários, né, com a redução em 50% do valor da pensão por morte, acrescida de uma cota de 10% para cada dependente do trabalhador do segurado morto. E, além disso, também houve o endurecimento dos requisitos para fins de concessão do abono do PIS, com exigência de trabalho no ano de referência por um período de 180 dias. E, além disso, também houve, com relação ao requerimento, né, para fins de benefícios de auxílio-doença e auxílio-doença acidentário, uma ampliação de prazo para fins de custeio direto pelo empregador do período de afastamento do empregado. Antigamente, o período em que o empregador custeava o afastamento do empregado era de 15 dias e houve ampliação para 30 dias. E quais são as vantagens dessas mudanças? Na verdade, sob a perspectiva genérica, né, essas medidas elas só beneficiam a política governamental de ajuste das suas despesas às receitas. Porque, sob a perspectiva das classes atingidas, quer patronal, quer de empregados, né, quer dos trabalhadores, houve só retrocessos sociais. E essas são medidas juridicamente válidas? Bem, a Constituição brasileira assegura, de modo não expresso, mas implícito, o princípio da progressividade dos direitos sociais. Isso porque o artigo 7º caput da Constituição assegura os direitos trabalhistas, prescrevendo que são assegurados aqueles direitos sem prejuízo de outros direitos que visem a melhoria da sua condição social. Ou seja, a Constituição determina que seja sempre promovida a alteração legislativa de favorecimento e não de retrocesso social.
Discute-se muito se em períodos de crise ou em situações excepcionais, esse princípio da progressividade e não retrocesso, ele poderia ser abandonado. De todo modo, né, essa foi uma discussão muito travada na crise de 2008 na Europa, e o Tribunal Constitucional português, por exemplo, ele veio discutindo, né, a necessidade desses ajustes e reduções de direitos sociais, e acabou considerando que à medida em que eles buscam um ajuste fiscal, à medida em que eles veem como uma medida de adequação orçamentária, que ele tem que se adequar aos princípios do direito financeiro, especialmente o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, se todos hão de perder, deve ser respeitado aqueles que mais podem perder. E, portanto, dentro das classes que foram atingidas, houve um desnivelamento entre as perdas da classe trabalhadora e as perdas do patronato. Ou seja, o patronato perdeu menos, tendo maior capacidade para contribuir. E, por isso, me parece que, sob essa nova perspectiva da discussão, né, que foi dada pelos tribunais constitucionais europeus, especialmente o Tribunal Constitucional português, essa medida, se a gente adotar mais ou menos o mesmo entendimento, essa medida seria inconstitucional, uma medida que afrontaria o princípio da vedação do retrocesso consagrado constitucionalmente. E essas ações do governo, elas contribuem para a diminuição de fraudes no sistema previdenciário? Uma das questões alegadas para estas medidas que foram implementadas pela MP 664 e 665 está exatamente no fato de coibir fraudes. Por exemplo, casamentos interesseiros que buscam exatamente a instituição de auxílios, pensões por morte. E por isso foi estabelecido, por exemplo, uma progressividade da manutenção da pensão por morte, considerando a expectativa de vida da viúva ou viúvo, né, daquele que sobrevive ao segurado morto, e, além disso, também foi estabelecido um prazo mínimo para fins de requerimento, um prazo mínimo de casamento para fins de requerimento do benefício. O que está se presumindo é que as pessoas casam por motivos interesseiros, e não se pode presumir a má-fé. Como teoria em abstrato, né, ou seja, o combate a fraudes, ela deve ocorrer. E isso pode ser, inclusive, uma das medidas para fins de ajuste fiscal do governo, mas ela nunca pode ser presumida em parâmetros legais abstratos, porque assim nós estaríamos pensando que todos os casamentos e todos os requerimentos são baseados na má-fé do sobrevivente. Professora, para a gente poder concluir, essas ações implantadas pelo governo agora no início do ano, elas são um passo para a reforma previdenciária? Na verdade, as reformas previdenciárias já vêm sido implementadas ao longo de um período histórico bastante amplo. Elas começam em 1998, com a primeira reforma da Previdência, mais dura, e depois com outras reformas, a emenda constitucional número 41, e a Previdência vem, ao longo do tempo, né, e a legislação previdenciária ao longo do tempo, ela vem endurecendo os requisitos para fins de concessão de benefícios. E isso, na verdade, não é ela integra um pacote de medidas históricas de restrições aos direitos previdenciários. Ok, professora, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. O governo de Minas quer que a população economize 30% de água para evitar racionamento. E por isso, o Fica a Dica desta semana traz recomendações para reduzir o gasto do recurso. Você é desses que, enquanto escova os dentes, deixa a torneira aberta? Bom, se esse for o seu caso, é preferível repensar essa situação. Isso porque a cada minuto que a torneira fica aberta, de 12 a 20 litros de água são desperdiçados. A nossa dica de hoje, então, é deixar ela fechada enquanto está escovando os dentes, ensaboando as mãos. Essa dica também vale lá na cozinha, isso porque a gente lava a louça, né? Então, só abra a torneira na hora de enxaguar. Sempre pense em economizar água. Participe da nossa campanha. Nós voltamos agora para o estúdio do Circuito UFMG. E nesta quinta, mais um espaço da Casa para aprender a economizar. Fique ligado. Diário UFMG, o Daniel de Matos traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Daniel. Boa noite, Osmar. Boa noite para você que está acompanhando o Circuito FMG. O Diário FMG de hoje começa com uma recomendação muito importante para os veteranos dos cursos de graduação da FMG. É que hoje é o último dia para enviar o requerimento de matrícula pela internet. Para isso, basta acessar o sistema minha.fmg.br.
Além disso, a Liga Acadêmica de Traumas e Emergências, formada por estudantes da Faculdade de Medicina da UFMG e alunos do curso de Ciências Médicas de Minas Gerais, organiza pela segunda vez a campanha Eu Dou Sangue, Eu Dou Vida. O objetivo é aumentar o reservatório de sangue nos hemocentros em períodos em que esse volume é um pouco mais escasso, como as férias e o período pré-carnaval. Para mais informações, basta acessar o site hemominas.mg.gov.br. E por último, os estudantes habilitados que não participaram do Exame Nacional de Desempenho Estudantil, o ENAD, e tiveram um pedido de dispensa indeferido, têm mais uma chance de liberação. O INEP em nota divulgou que está recebendo novos recursos. Para isso, basta acessar o site que aparece em tela, preencher os formulários e enviar a documentação. O Diário FMG de hoje fica por aqui. É com você, Osmar. Ok, Daniel, muito obrigado pelas informações. E o Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Na sequência, o programa 2 Pontos. Boa noite e até amanhã.